Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Eu quero dar boas-vindas ao pastor Mário, que está ali. Que Deus abençoe. Vamos ler um único versículo, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13. Eu quero dar um tema a esta mensagem sobre o cuidado de Deus apesar das dores. Guarde isso. Deus cuida de você apesar das dores. Então não foque nas dores, foque no cuidado de Deus dentro das dores. Que às vezes os nossos olhos estão voltados apenas para as dores. Às vezes nós estamos presos às dores. Eu quero lhe dizer que o Deus que lhe escolheu não alivia os processos, mas lhe dá graça nos processos. Não vai ser fácil, não é fácil para ninguém. Você não é o único que sofre. O que eu vou ministrar nesta noite, eu vou falar resumidamente um pouquinho das dores de Davi. Só para você ter uma ideia que Davi, apesar de ter sido o homem segundo o coração de Deus, ele sofreu muito. Não é diferente de você, não é diferente de mim. Graças a Deus a gente fala das dores sorrindo. Olha o que diz o texto em 1 Samuel capítulo 16. Davi para tudo. Um único versículo, um único acontecimento que fez toda a diferença na vida de Davi. A presença de Deus na tua vida faz toda a diferença na tua história. Não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua resiliência. Mesmo que você seja alguém resiliente, no entanto, é a presença. Deus é Deus para te sustentar em qualquer circunstância da tua vida. Quando Ele decide ser com alguém, todas as vezes que Deus decide ser com alguém, parece que o inferno inteiro se reúne para ser contra este alguém. Mas também tem uma coisa: Satanás e companhia não vencerá a pessoa que Deus decidiu ser com ela. A nossa vida, ela tem um divisor. Antes de Cristo nos encontrar, antes de Cristo entrar na nossa vida, antes do Espírito habitar em nós. Você era uma pessoa antes do Espírito habitar em você. Você era uma pessoa antes desta aliança ser manifesta. Você era uma pessoa antes de conhecer profundamente Cristo. O capítulo 21, eu vou apenas citar para que a gente possa ganhar tempo. Irmãos, quem diria, mas Davi viveu um tempo em que ele não tinha um pão para comer. Como pode a gente entender um homem segundo o coração de Deus faltar-lhe o pão? Me responde aí, me explica isso. O capítulo 21 diz que ele foi ao sacerdote Aimeleque com fome e disse: você tem alguma coisa para comer? A outra dor de Davi está no capítulo 21, versículo 8 e 9. Davi estava desarmado, fugindo, um guerreiro desarmado. Há momentos que a gente está assim, a gente está sem armas, sem aquilo que nos dá a condição pelo menos de lutar. Tem momentos, meu irmão, que a investida do inimigo é tão grande na minha e na sua vida, que a gente se sente sem armas. Mas Deus sempre terá uma arma escondida para dar a você. Porque olha o que disse Davi a Ameleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Versículo 9, respondeu o sacerdote: a espada de Golias. Vê que coisa interessante. Ele vence Golias com a funda, mas um dia a espada de Golias foi para a mão de Davi. Deus é Deus, meu irmão, que de onde você menos imagina, Ele vai providenciar a arma que você não tem, mas Ele vai entregar nas tuas mãos.
Há momentos que nem arma a gente tem. A gente está desarmado. Desarmado no meio de um bocado de gente armada. 3. Quer mais dor? Vamos lá. Quer que eu te diga uma coisa agora? No capítulo 21, versículo 10 a 15, você sabia que Davi se fez de doido? Tem hora que a gente tem que se fazer de doido. E aí, Davi não sabia mais para onde ir. Davi é jovem ainda, está fugindo do rei. E chega uma hora que, olha onde ele vai buscar refúgio, no meio do povo que ele mais matou. Por isso que eu digo, até no meio dos seus inimigos, deixa um amigo lá escondido. Porque às vezes, irmão, a gente vai ter que buscar refúgio no meio dos inimigos. Porque os nossos irmãos não querem nos acolher. Quando nós não somos acolhidos pelos irmãos, Deus há de levantar inimigos ou estranhos. Mas Deus não desamparará você. Vamos mais? 22:1. Solidão. Às vezes na sua vida, meu irmão, você não tem a quem recorrer ou em quem confiar. Há momentos na sua vida que você precisa ficar só. E olha o que disse o texto: Davi retirou-se dali e se refugiou numa caverna de Adulão. Caverna, momentos que a gente entra na caverna, e não é porque a gente está desistindo, é porque a gente não sabe o que fazer. E a caverna é o lugar que vai te dar pelo menos segurança para pensar, para orar e saber que direção Deus vai dar a você. Olha no capítulo 22 e versículo 3. É outra dor. Há momentos que você vai precisar do favor dos estranhos. Irmão, é muito duro quando você olha para os próximos de ti e você encontra o abraço de quem não te conhece e o empurrão de quem te conhece. Não é fácil ser empurrado, mordido e machucado por quem é irmão, e abraçado por quem não é. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: veja, Moabe eram os moabitas, não era israelita, não eram hebreus, era descendente de Ló, aquele povo que Deus não permitiu que Israel invadisse quando passava pelo deserto. Mas ele foi buscar longe. Às vezes a gente vai ter que buscar ajuda em quem a gente não conhece. E ele disse: deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Sexto, olha que coisa linda, capítulo 22, versículo 5. Aí você já vai ver na intervenção de Deus. Enquanto Davi está passando por todo esse processo de dor, a dor de pedir, a dor de precisar das armas alheias, a dor de se fingir de doido, a dor da solidão, a dor de encontrar favor nos estranhos. Mas olha o refúgio de Deus aí no versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O que significa isso? É que Deus não vai permitir que você se acostume a viver escondido, mas Deus vai te dar direções para construir os altos lugares que Deus estará te levando. Sétimo, capítulo 22, versículo 11 a 23. Olha que dor, essa aí foi a pior das dores de Davi, ou uma das piores da dor. Essa dor foi terrível. Por quê? Escute. 22, de 11 a 23. Olha que coisa interessante. Quando Davi, naquela hora que ele chegou lá, que vocês viram lá no sacerdote, e diz a palavra que Davi pediu pão, o sacerdote
Davi estava mentindo para o sacerdote, dizendo que ele estava numa batalha, que era um projeto secreto que ninguém sabia. E que Saul mandou, e então ninguém sabia. Então, por isso que ele pede comida, o sacerdote consulta Deus. E naquele dia, tinha um homem presente e que viu Davi lá na casa do sacerdote. Um homem chamado Doeg. E olha, no capítulo 22, a partir do versículo 11, diz o texto que simplesmente mandou chamar Emelec. Quem mandou foi Saul. E verso 12 diz assim: disse Saul: ouve, peço, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 13, então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultastes a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim, e armasse cilada, como se vê hoje? Respondeu Emelec ao rei, disse: e quem entre todos os teus servos há de tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa? A casa é de hoje, que consulto a Deus a seu favor? Não, jamais impute o rei coisa alguma ao seu servo, nem a toda a casa de seu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isto, nem de muito nem de pouco. Respondeu o rei a Amaleque: morrerás. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a casa do teu pai. Aí vê, gente, esse homem chamado Doeg, verso 18 diz: então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada. Então não foi só os sacerdotes, matou muita gente. Aí olha o que disse Davi, gente. Olha que dor, versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: Abiatar foi o filho do sacerdote que fugiu. Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Que dor. É muito ruim quando você sabe que alguém está sofrendo e é por causa, ou é por sua causa. Então perceba que isso é uma dor muito forte para Davi, porque uma cidade inteira, muita gente morreu e 85 sacerdotes foram assassinados por causa de Davi. Então esse homem está quebrado, irmãos. Esse homem está moído. Esse homem não tem paz. Mas Deus está dizendo para ele o quê? Tu serás príncipe na minha casa. Será que dá para acreditar que eu vou ser príncipe na tua casa, Senhor? Se está me faltando pão, se eu não tenho armas, se eu tenho que me fingir de doido para ser guardado por alguém, se eu tenho que enfrentar a solidão, se pessoas estão morrendo por causa de mim, se eu tenho que pedir favor estranho. Ou seja, é muito difícil acreditar em promessas e em projetos quando os processos são árduos. Mas eu vim aqui lhe dizer: acredite. Ai, a cidade chamada Keila. Ô povo peste, Jesus. Veja, Davi defendeu esta cidade, ele feriu os filisteus. O verso 2 diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás quem? Keila. Keila era a cidade. E você sabia que Keila, que foi ajudada por Davi, os filisteus não destruíram Keila por causa de Davi. E você acredita que Keila entregou Davi a Saul? Não tem gente que você não acredita. Que você diz assim: eu esperaria de qualquer pessoa, menos de você.
Porque você foi a pessoa que eu mais ajudei. E a pessoa que eu mais ajudei é a pessoa que está mais me ferindo. É muita ingratidão. Quer que eu fale outra dor? Eu estou em 3 capítulos só. Você está vendo quantas dores em 3 capítulos da Bíblia? Traição. No capítulo 23, versículo 19. Fala de um povo chamado Zifeu. E esse povo, irmãos, diz a palavra, versículo 24: então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom. Veja por que Saul foi para Zif. Porque o versículo 19 diz assim, ó: então subiram os zifeus a Saul, a Gibear, dizendo: Davi está escondido entre nós e eu vou te dizer onde ele está. É gente ruim. Traição. Mas nessas dores todas, escute, eu falei de dores, mas deixa eu falar pelo menos de 3 realidades de Deus no meio das dores.